A paz do Senhor. Poder sentar, meus queridos. Quem tem Bíblia, já abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas. Ou melhor, Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 1, verso de número 8. Antes de começar aqui a compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor nos colocou no coração, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, essa rica oportunidade. Coisa boa é estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome do Senhor e ouvindo a sua voz. Saiba você também que eu sou o primeiro ouvinte dessa mensagem antes de transmiti-la aos irmãos. Queria agradecer ao evangelista Natan, que nos antecedeu aqui. Ele confirmou a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando ele começou a falar ali, eu falei, rapaz, vai falar o versículo que eu... Vai falar o versículo que eu estudei. Mas Deus é bom e o diabo não presta. Obrigado ao pastor Haroldo por mais essa oportunidade, essa confiança que o pastor nos dá. Agradecer a Deus pela minha vida, da minha família e tudo que o Senhor tem feito por mim. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas sem perca de tempos, vamos à palavra do Senhor, que é para isto que aqui estamos. Primeira carta, ou melhor, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu vou repetir para ficar gravado na mente dos irmãos. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema no português significa amaldiçoado, maldito, ou coisa desse tipo. E Paulo está escrevendo aqui, o autor dessa epístola é Paulo. Epístola por quê? Porque há mais de uma pessoa. É carta quando é individual, tá? Então, é carta quando é a Filemon, é carta quando é a Tito, é carta quando é a Timóteo, mas quando é alguma igreja é epístola. Paulo, quando ele escreve essa epístola, a igreja que estava ali na Galácia, essa epístola provavelmente é a primeira epístola ou o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, há uma disputa entre 1 Tessalonicenses e Gálatas. Qual dessas epístolas é a primeira? O primeiro tratado sobre Jesus Cristo. E essa talvez seja a primeira. Paulo escreve ali por volta do ano 49 da era cristã. Cerca de 13 anos após a morte de Cristo. Então, é um documento fresquinho. É um documento muito vivo. É um documento que ainda estava muito vivo na mente de Paulo. Paulo plantou essa igreja, que ficava ali na Galáxia. Na verdade, é um grupo de igrejas, né? Para quem não sabe onde que é, para se localizar nos dias de hoje, a gente está falando da atual Turquia. É onde hoje é a Turquia. Ali é o que a Bíblia intitula como Galácia. Nesse local, Paulo plantou algumas igrejas. E quando Paulo levou o evangelho a estas igrejas, ele levou um evangelho. No português, boas notícias. Ele levou boas notícias. Grave isso na sua mente. Boas notícias. Não são más notícias, são boas notícias. Então Paulo chega e leva boas notícias àquelas igrejas que ele está plantando nessa região. E passa-se alguns anos, posterior a essa pregação, posterior à fundação dessas igrejas, e essas igrejas querem partir para um outro caminho. Paulo já não estava mais aqui. Paulo tinha plantado a igreja, Paulo tinha feito discípulos, Paulo tinha deixado ali pessoas capacitadas, e Paulo foi evangelizar e proferir as boas notícias em outros locais. Paulo, chegando ali em Roma, recebe uma notícia. E a notícia é: olha, as igrejas da Galáxia estão querendo circuncidar aqueles que estão
assumindo o evangelho de Cristo. Paulo, quando recebe aquela notícia, fica extremamente aborrecido, triste, e resolve fazer o seu primeiro tratado, assim eu creio, o seu primeiro tratado cristão escrito, redigido, que é a carta aos Gálatas. Então Paulo escreve para eles e fala: ó insensatos Gálatas, o que vocês estão fazendo? Olha, eu fui aí e preguei para vocês um evangelho, o mesmo evangelho que ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu uma incumbência, um evangelho para ser pregado. Repito, grava isso: evangelho significa boas notícias, ou como a gente conhece, boas novas. Isso tem que ficar gravado primeiramente na mente de cada pessoa. E por que o evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova? O próprio Senhor Jesus Cristo vai dar essa resposta para você, tá? Não eu, porque se for eu, é falho a minha interpretação. Mas se for Jesus falando, é diferente o negócio. Se você pegar livro de Isaías, capítulo 61, vocês conseguem me colocar na tela? Livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. O próprio Deus está dizendo assim, olha, Deus está dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu a quem? De quem que ele está falando aqui? Do Senhor Jesus Cristo. Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Eu queria que você voltasse para o versículo 1, por favor, para a gente tratar sobre isso. Jesus Cristo está dizendo assim, ó: se você for no evangelho escrito por Lucas, no capítulo 4, vai estar essa mesma passagem. Jesus Cristo entra numa sinagoga e agora ele profere essas palavras ao povo. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos mansos. Tem uma condicional: não tem como receber as boas notícias se você for brabo. Calma aí. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Ele está falando desse jeito: olha, para você ouvir as boas notícias, você vai ter que estar com o coração aberto, esperando, ansiando por ouvir essas boas notícias. E restaurar, cadê? Pregar boas notícias, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Meus irmãos, quando você está livre, você não tem cadeias, não tem prisões segurando você. Isso eu estou falando no campo espiritual, tá? Daqui a pouco a gente entra na mensagem e você vai entender. Deus te abençoe. Ele vem na escola dominical todo domingo, tá? Ele já sabe como é que funciona o negócio. Eu funciono a água, meu irmão. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O evangelho de Jesus Cristo começa com o próprio Jesus Cristo indo ser tentado, conduzido ao deserto. E quando Jesus está no deserto, depois de 40 dias, ele sente fome, a Bíblia vai dizer. E aí Satanás chega diante de Jesus Cristo e fala: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus Cristo responde para ele: olha,
Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe aquelas chavezinhas espirituais? Deixa eu falar para você uma coisa, meu amigo, eu não acredito em um evangelho que não possa ser praticado. Eu não acredito em um evangelho que não possa ser aprendido, até porque Jesus foi mestre. Mestre é aquele que ensina. Então eu acredito fielmente no evangelho em que eu pratique diariamente, para que eu receba os frutos daquela prática. Como assim, irmão Tiago? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a praticar esporte a partir de hoje, consequência da prática do esporte, tua saúde vai melhorar. Se você deixar de comer açúcar a partir de hoje, no 14º dia, o teu corpo vai estar com melhor oxigenação, vai estar mais disposição, menos cansaço. Isso chama-se prática. Se você que não sabe dirigir começar a praticar hoje, você vai aprender a dirigir. Isso é prática. Então o evangelho não é diferente. Aqueles que acreditam que o evangelho é você vir apenas em um culto e durante aquele culto você chorar, se emocionar, receber uma oração, depois vai para casa e como que num passe de mágica você começa a ter a sua vida maravilhosamente mudada, do nada. Não é assim que funciona. O evangelho, ele tem uma estrutura. Essa estrutura foi ensinada pelo nosso mestre Jesus Cristo. E essa estrutura, se você não colocar em prática, você também não terá os frutos do qual ele fala. Então você fala desse jeito, peraí, são boas notícias? Boas notícias, com certeza. Então qual que é a primeira e inicial notícia que Jesus Cristo vem dar? Jesus Cristo vai dizer, se você prestou atenção no texto, ele vai dizer assim: olha, vocês estavam destituídos da glória de Deus. No Éden, vocês perderam o contato com Deus. Perdendo o contato com Deus, a vocês restava uma coisa: a morte e o inferno. Por quê? Porque havia uma promessa lá no Éden. E qual que era essa promessa? Olha, Adão, você vai dominar sobre toda a terra, sobre os animais, sobre tudo que há na terra. Você vai ser o rei, o príncipe, o dominador. Porém, eu vou te dar uma condição, tá? Se você comer da árvore que está lá no meio do Éden, assim que você comer, você vai ter uma condenação. Você vai morrer. Existe aqui então uma condicional. Para Adão continuar como rei dominador, ele tinha que cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Como Adão descumpriu, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Satanás se tornou príncipe desse reino. Consequentemente, todos os que não tinham ou não estavam debaixo da aliança de Abraão, isso já depois de muitos e muitos séculos, tá? Pereciam e iam para o inferno, tá? Não tem novidade nisso não, acho que quem lê a Bíblia sabe disso. Então o próprio Deus, vendo que não tinha ninguém capacitado para religar o homem de novo a ele, mandou o seu filho unigênito, que se fez carne, habitou entre nós, e tornou a ligar aquilo que tinha sido desligado no Éden. E ele começa a ensinar o que deve ser praticado. Queria que os irmãos entendessem isso, porque isso é o cerne do Evangelho. O Evangelho é prática, o Evangelho não é filosofia. Então não adianta, repito, você falar em línguas estranhas, pular, saltar, profetizar e não viver o Evangelho. Você apenas está se enganando a si mesmo. E aí Paulo, quando ele escreve esta epístola, ele traz algumas verdades que as igrejas daquela época, nesse local aqui, estavam distorcendo. E aí ele inicia a carta aos Gálatas dizendo: eu sou o apóstolo de Cristo, tá? É o primeiro capítulo e o primeiro versículo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens,
mas da parte de Cristo. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça a vós, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça. Ele já inicia a carta que ele escreve aos Gálatas e todos os outros tratados posteriores. Você sempre vai ouvir Paulo falar graça. Por que, irmão Tiago? Porque o evangelho ele se sustenta em um tripé. Esse tripé, quem estava na escola dominical aprendeu. Esse tripé é composto por graça, misericórdia e justiça. O evangelho de Jesus Cristo, ele é composto pela graça, pela misericórdia e pela justiça. Agora vamos destrinchar esse negócio aqui. Por que Paulo fala então aos Gálatas que eles, se alguém viesse pregar outro evangelho para eles, além do que já tinha sido havido pregado, eles considerassem maldito? Por que será? Alguém já se parou para fazer essa pergunta? Sabe por quê? Porque pessoas pregam as coisas que elas querem. Homens falam aquilo que eles querem. Só que quem tinha estabelecido o evangelho não era um homem, foi o próprio Jesus Cristo. E aí Paulo fala claramente para os Gálatas: olha, eu sei que no meio de vocês tem pessoas pregando diversos tipos de evangelho, mas o que eu preguei para vocês, eu preguei, não foi um evangelho que foi me dado por algum homem ou por algum filósofo. E naquela época existiam muitas correntes filosóficas: estoicismo, epicurismo, várias correntes que descendiam de Platão, Aristóteles. Só que Paulo estava falando assim: olha, eu não vim pregar para vocês filosofias humanas, eu vim pregar para vocês o que eu recebi da parte do Senhor Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro. E tem um detalhe: eu saí do meio de vós, eu preguei o que eu recebi de Jesus Cristo, só que eu tinha que fazer a obra. Só que se eu voltar a ir novamente na igreja onde vocês estão e pregar outro evangelho além daquele que eu já preguei para vocês, vocês podem me considerar maldito. E tem mais: se descer um anjo do céu e falar alguma outra coisa para vocês além daquilo que eu já falei, esse também pode ser considerado maldito. Você sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo é de Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem deu o evangelho dele, quem entregou as boas notícias. E ele ensinou a um grupo de discípulos e apóstolos e falou para eles: olha, ide, pregai em todo mundo e fazei discípulos. Então, uma verdade do evangelho que você tem que guardar na sua vida: você não só deve aprender, mas também você deve ensinar, fazer discípulos. E qual que é a graça aqui, irmão Tiago? A graça é o seguinte: que se você praticar as verdades do evangelho, você também receberá as bênçãos do evangelho. Que bênçãos são essas? Olha. Ah não, ele mudou. Olha, quando você um dia, e aí vai uma instrução, tá? Como professor de escola dominical, eu deixo uma instrução para vocês. Porque para mim não tem como, meus amados, você conhecer as verdades do Senhor Jesus Cristo se você não ler, se você não meditar nelas, se você não conhecer as verdades do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar desse jeito: tá, irmão Tiago, mas eu venho aqui e você prega para mim. E se eu tiver mal intencionado? E se eu pregar alguma coisa que não está escrito na palavra do Senhor? Você vai comer isso e vai digerir isso, e você vai receber o que lá fora?
Porque a maior questão aqui é o confronto, meus irmãos. O pastor que pregou semana passada, se não me engano foi semana passada, ele falou sobre mudança. E mudança é muito difícil. Mudança de hábito é uma quebra de paradigma. E quando isso acontece na vida das pessoas, causa muita, como é que eu poderia dizer, muita resistência. Então, uma verdade do evangelho que você vai aprender agora, que vai mudar a tua vida. Pode parecer bobagem. O que eu te ensinei está escrito na palavra de Deus. Se você passar a meditar na palavra de Deus, olha o que vai vir de recompensa para a tua vida. Medita na palavra de Deus, vai acontecer, sabe o quê? Salmo 1. Por favor, meus irmãos, da mídia, Salmo 1. Olha só. Passa a meditar na palavra do Senhor e vai acontecer isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dá continuidade. Olha a recompensa. Pode continuar. Passou? Pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes, cujo fruto dá no tempo correto, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prospera. Parece besteira, né? Parece bobagem meditar na palavra de Deus? Não parece bobagem? Pois a recompensa de quem medita na palavra do Senhor de dia e de noite é tudo quanto ele fizer prosperará. Jesus Cristo, ele vai liberando umas chaves mesmo. Quando eu estou falando chave, eu não estou falando de carro nem de casa não, tá? Estou falando chaves que abrem portas espirituais para você entender os comandos espirituais, as regras do reino, os princípios que você querendo ou não, aplica-te na tua vida e você recebe ou não aquilo que você está praticando. Aí você fala, então irmão Tiago, eu posso praticar alguma coisa sem saber e receber a recompensa? Com certeza. Com certeza. Se você meditar na palavra do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer é você vai errar menos. Não é que você vai parar de errar, você vai errar menos. Jesus Cristo, quando ele começa a ensinar, é coisa linda, meu irmão, porque é muita coisa. Obviamente não vai dar para eu destrinchar aqui em 30 minutos. Mas eu estou só deixando umas dicas para os irmãos pegar aí e utilizar isso em seu favor. Jesus Cristo, quando vai ensinar os discípulos, tá? O sermão sobre o monte, repito, aos discípulos. Não era a multidão, eram os discípulos. Ele chama os discípulos. Existia uma multidão. E eu já vi gente pregando que Jesus estava ensinando a multidão. Não está. Se você ler o texto, meditar no texto, você vai ver que Jesus estava ensinando aos discípulos como ensinar a multidão. Aí Jesus Cristo fala, vem cá, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, André, chega aí, encosta aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Opa, uma chave. Opa. Quem entendeu? Bem-aventurado quem? Os misericordiosos, porque eles serão dignos de misericórdia também. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Você sabia que isso é regra? É princípio? Você fala, meu irmão, mas eu não consigo perdoar aquele irmão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Perdoa aqueles que me ofenderam,
eu perdoo eles. E Deus me perdoa. Meu coração está cheio de mágoa, pastor Lúcio. Eu não consigo perdoar aquele irmão. Não sei, irmão Tiago, eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem um chá que é excelente para perdoar pecado, para perdoar pessoas que te magoam. Tem um chá, pastor, excelente. Você toma 3 vezes por dia. Joelhinho no chão, clamor, jejum e meditar na palavra. Rapidinho, essa raiz de amargura vai saindo de você, tá? Rapidinho essa raiz de amargura vai saindo de você. E sabe o que ela está causando em você? Ela está deixando que você deixe de receber a misericórdia de Deus, sem você saber. Você está perdendo a misericórdia de Deus, porque tem uma raiz de amargura que está impedindo você de receber a misericórdia de Deus. Aí você fala, meu Deus, por que eu estou passando essa luta, estou passando essa peleja, estou passando essa batalha espiritual? Porque o inimigo das nossas almas, ele é legalista. O que é legalista, irmão Tiago? Ele trabalha com a lei, ele trabalha em cima da lei. Lembra que eu falei para você que ele foi tentar o Senhor Jesus Cristo? Ele não foi tentar o Senhor Jesus Cristo com a Constituição brasileira. Ele não foi tentar o Senhor Jesus Cristo com o nosso Código Penal. Ele foi tentar Jesus Cristo com a palavra. Você já meditou nisso? E aí às vezes você está com o coração cheio de ira, cheio de mágoa, e você está querendo perdão, você está querendo misericórdia. Só que o acusador está lá, ó. Ué, está escrito que ele só pode receber misericórdia se ele tiver misericórdia, que ele só pode receber perdão se ele liberar perdão. Cuidado, porque muitas das vezes a gente entra em ciladas espirituais por conta de quê? Por conta de que você não medita na palavra do Senhor e não aprende a palavra do Senhor. É muito bom, e vocês sabem que eu sou pentecostal, eu gosto de dar glória a Deus, pular, saltar, falar em línguas estranhas, mas eu garanto para você, que melhor do que pular, saltar e falar em línguas estranhas, é você receber apenas uma palavra, entender, guardar e praticar. Aí você vai ver a diferença na tua vida. Aí você vai ver o Evangelho de Jesus Cristo, de fato e verdade, atuar na tua vida. Mudar o teu status na tua família. Mudar a tua condição financeira. Mudar a tua condição espiritual. Mudar a tua condição emocional. Por que você acha que tem muita gente sofrendo de depressão, ansiedade? Por que tem muita gente que está com o coração... parece que não tem explicação, tem uma angústia dentro da pessoa que a pessoa não consegue explicar. A pessoa anda cocheando em 2 pensamentos, porque a pessoa está presa em alguma verdade espiritual que ela não quer aceitar. Por que a pessoa está presa em algum vício? Por que a pessoa está presa em alguma coisa que dá legalidade ao inimigo? Porque ela prefere apenas se emocionar. O Evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com emoção. E eu te provo. Jesus Cristo vai anunciar a sua morte. Chama os discípulos novamente e fala assim: vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está quase terminando, tá? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Ó, daqui uns dias eu vou morrer, tá? Eu vou ser crucificado. Importa, significa dizer... é necessário, é mistério que eu seja crucificado. Aí Pedro, emocionado: não, mestre, que isso? Tá doido? Para de falar besteira. Sabe quem estava falando na boca de Pedro? O próprio Satanás. E eu não estou falando de uma pessoa que não vem na igreja, nenhuma pessoa. Ele estava andando e sendo discipulado por Jesus Cristo. E ele ainda não tinha aprendido. Ele era emocionado.
Jesus Cristo dá uma aula. Jesus Cristo fala: para trás de mim, Satanás. Está querendo servir de pedra de tropeço? Sai daqui. Não quero que você me sirva de pedra de tropeço. Sabe por quê? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, Jesus tinha que ir até a cruz. Jesus tinha que ser sacrificado. Jesus tinha que verter o seu sangue. Aí muitas das vezes quando nós somos emocionados, e aí eu sempre uso essa questão, aquele filme de Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, que você fica chorando, emocionado. Ai, coitadinho, coitadinho, olha lá, estão chicoteando ele, estão colocando uma coroa de espinho nele. Ele é um coitadinho. Coitadinho é Satanás, meu irmão. Satanás estava querendo era que Jesus Cristo não passasse por isso. Satanás estava querendo que Jesus Cristo desistisse da cruz. Você tem que estudar, meditar na palavra para você entender as verdades do Evangelho. Porque enquanto você anda emocionado, enquanto você anda com cuidado com o da direita ou com o da esquerda, se emocionando, achando ruim porque o irmão não te deu a paz do Senhor, você fica emocionado. Ou aquele irmão não falou comigo. Ou quando você fica preocupado, se você está vindo na igreja porque A ou B vai olhar para você, se você está bem vestido, mal vestido, ou aquilo outro, você está perdendo a bênção. Você está deixando de receber a palavra profética que sai do altar para a tua vida. E você não coloca isso em prática e você perde. Jesus Cristo não veio aqui para não ir à cruz. Ele desceu do trono dele para ir até a cruz. Quem não queria que ele fosse até a cruz era Satanás. Sabe por quê? Porque na cruz Jesus Cristo derramou o seu sangue. E sabe que sangue é esse que foi derramado, vertido lá na cruz? É o mesmo sangue que me purifica de todo pecado, que te purifica de todo pecado, que traz vida para você, que dá acesso, no qual você pode hoje, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, adentrar o trono da graça, pelo novo e vivo caminho, e falar diretamente com o Pai, sem precisar de intermediário. Você não precisa de intermediário para falar com Deus. Você fica procurando profetas, você fica procurando profetadas, sendo que você mesmo pode falar com Deus. Ou você está com preguiça até de falar com Deus. Porque tem crente que tem preguiça de falar com Deus, tem medo. Mas sabe por que tem preguiça, tem medo? Porque não medita na palavra de Deus. Porque se você meditar na palavra de Deus, você dá o teu fruto na estação correta. As tuas folhas serão verdes e você prosperará em tudo quanto você fizer. A propósito, em toda palavra que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu tomar mais um golinho de água, que a boca está seca, meu irmão. Aqui é a escola dominical. Obviamente, meus irmãos, que se avança a hora e eu não vou conseguir destrinchar todas as verdades que o Evangelho nos concede. Mas se eu fosse começar aqui, meu amigo, ia até amanhã de manhã. Porque são muitas bênçãos que o Evangelho nos concede. Aí você diz: como assim, irmão Tiago? É só bênção o Evangelho? Com certeza. O Evangelho é só bênção. Senão ele não era chamado de boa notícia. Ele era chamado de má notícia. Só que você não recebeu uma má notícia, você recebeu uma boa notícia. Aí você, peraí, mas eu estou com a minha conta de água lá, estão querendo cortar minha conta de energia, cartão de crédito. Meu irmão, desculpa. Significa que você não conhece a palavra de Deus. Aí você fala: então, peraí, se eu aceitei a Jesus agora, as minhas contas vão ser pagadas magicamente. Não seja crente emocionado. Não seja crente emocionado. Se você meditar na palavra de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar instruções, vai te dar chaves, vai te dar caminhos, que você vai ser próspero em todos os teus caminhos, assim é a palavra do Senhor. Porém, Deus não é menino para ficar brincando com pessoas emocionadas que acham que e vivem de vaidade, comprando o que não podem, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhecem, apenas por vaidade. Disse o pregador: vaidade de vaidade, é tudo vaidade.
Peça ao Senhor Jesus Cristo para te libertar da vaidade. E você vai ver o benefício que você vai ter na tua vida. As pessoas acham que o Espírito Santo é um cartão de crédito ou um cheque especial. Não, nada disso. Nada disso, meu irmão. Você come feijoada a tua vida toda. Em festa de aniversário você só falta morrer entupido de coxinha, brigadeiro, essas coisas todas. Aí pega uma diabetes, pega uma pressão alta, um colesterol alto e fala, meu Deus, que laço. Que laço nada, meu irmão. Você comeu igual um condenado e agora você acha que é da parte de Deus? Você está entendendo? Camarada toma 2 litros de refrigerante por dia, não faz exercício, come igual um desesperado, parece que vai acabar a comida do mundo. Eu tinha um primo, meu irmão, que só a graça de Deus, rapidinho, tá? Eu vou liberar já. Eu tinha um primo, lá no Nordeste, as famílias moram todas muito próximas, né? No nosso caso, a gente morava na mesma rua. E ele era, no meu caso, ele era primo por parte de pai, né? Por parte de mãe. E na mesma rua morava também a família dele por parte de pai. Então o que é que acontecia? 11 horas da manhã o almoço lá no Nordeste já está servido. 11 horas da manhã ele encostava lá em casa. Vó, cheirinho bom. Aí a mãe Bia chegava lá, pá, o prato de comida, ele, réu, pra dentro. Só dava tempo de terminar, meu amigo. Nem liberava o prato da mesa lá, já saía, corria para casa da outra avó dele que ficava no meio da rua. No meio no bom sentido, tá? Não, no meio da... Chegava na casa da outra avó, vó, cheirinho bom, né? Prau, outro prato. Aí chegava na casa da mãe dele, já depois de ter feito essa via-saca todinha. Adivinha o que ele fazia de novo? Rau, outro prato. Aí tá um dia lá, nós estamos em casa lá, daí a pouco chegaram. Vó, Marcelo tá morrendo. Eita, falei o nome do infeliz. Marcelo tá morrendo. Aí minha bisavó já. Eu já sei o que é. Pega umas folhas lá de boldo lá que eu já sei o que é. Deve estar morrendo lá de congestão lá. Aí mandou fazer um chá de boldo. Aí chegamos lá, ele tá morrendo lá em cima da cama. Eu vou morrer, né? Aí minha avó falou, vai morrer nada, caba. Você tem que aprender a comer direitinho. Aí você vai parar dessas besteiras. Traz o chá aí pra ele. Aí trouxe o chá de boldo, ele falou, mas vó, puro, tem nem umas bolachinhas. Aí quer colocar a culpa em Deus, né? Quer colocar a culpa em Deus. Meus irmãos, não sejamos crentes emocionados. Temos que aprender a encontrar as verdades do Evangelho para que isso seja utilizado a nosso favor. A coisa que o inimigo mais quer é que eu e você sejamos leigos, sejamos insensatos, que não conheçamos as verdades do Evangelho. Porque quando você conhece, sabe como é que você refuta Satanás? Na palavra. Ele chega diante do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele é audacioso, tá? Não pense que o inimigo brinca, não. Tem crente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele é audacioso, viu? Ele chegou para a própria palavra, o Senhor Jesus Cristo encarnado. E ele fala desse jeito, olha, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Depois de ter falado para ele transformar pedras em pães, tá? Aí Jesus Cristo usa o quê? O que é que Jesus Cristo usa, pastor? A palavra. Se tu és o Filho de Deus, Satanás chega para ele e fala desse jeito, olha, pula daqui, ó. Você pode pular, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que segurem tuas mãos e não deixe você tropeçar com o teu pé em pedra alguma. Onde é que está escrito isso? Quem lembra? Quem lembra onde está escrito? Salmo 91. O diabo conhece o Salmo 91. Tem crente que não conhece, mas o diabo conhece. O que Jesus Cristo responde? O que Jesus Cristo responde? Deuteronômios. Isso é para quem conhece. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Êxodo 20. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí ele, opa, com esse camarada é mais difícil. Com esse camarada não dá para... O negócio é mais embaixo.
Aí ele chega e fala desse jeito: olha, tem um detalhe. Todos os reinos desse mundo são meu. Ele não estava mentindo não, tá? Todos os reinos do mundo naquela época era dele. Ele tinha ganhado lá no Éden, lembra que eu falei? Ele tinha ganhado lá no Éden. Aí ele fala para o Senhor Jesus Cristo: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar. Você não vai nem precisar sofrer. Você não vai nem precisar passar pela cruz. Eu te dou os reinos desse mundo. Mas tem um detalhe: você vai ter que se prostrar e me adorar. Jesus Cristo fala o quê? Jesus Cristo usa o quê? A palavra. E fala para ele: ei, também está escrito. Êxodo capítulo 20. Primeiro mandamento da lei do Senhor Deus: somente ao Senhor Deus prestarás culto. Somente a Ele você pode se prostrar. Somente diante dEle você pode prestar honra e glória. Sai daqui, Satanás. E o que Satanás fez? Fugiu. Porque Satanás não teme se você tem uma conta bancária gorda. Satanás não teme se você tem diploma. Satanás não teme se você tem um status social bom. Mas Satanás teme se você tem conhecimento da palavra de Deus. Se levanta com essa fé e com essa alegria no teu coração, que eu quero fazer uma oração por você. Deixa eu explicar só mais uma chave, meu irmão, para que você entenda. A palavra, quando ela sai daqui, ela é profética. Estudo é na escola dominical. Estudo é na faculdade. Aqui é profética. Se ela é profética, eu posso ou não tomar posse dela. Então, muitas das vezes eu vejo, meu irmão, que é liberada uma palavra profética extremamente poderosa. E aí você pode olhar, você pode gostar ou não da cara do irmão Tiago. Eu não gosto do jeito que o irmão Tiago prega. Bebe muita água. Eu não vou com a cara dele. Mas ele liberou uma palavra profética. Se ele liberou uma palavra profética, a palavra não é dele. Vocês entenderam isso? A palavra não é minha. A palavra é de quem é o dono da palavra. É quem libera a palavra profética. Então, quando eu subo aqui, eu posso até querer fazer o que eu quero, mas eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus manda. E se Deus manda liberar uma palavra profética, eu vi o evangelista Natan falar: olha, vou liberar uma palavra profética. Aí a pessoa pode dizer desse jeito: não, eu não gosto do evangelista Natan, eu não vou pegar a palavra profética. Besta você. Besta você que não pegou. Eu estou só ali, ó, venha. Ele não quer não, dá para mim. Eu quero porção dobrada. Se ele não quis, eu quero, dá para mim. Então, meu irmão, quando for liberada uma palavra profética e alguém falar desse jeito: olha, sai do teu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Mas presta atenção. Para o que a pessoa está te chamando. Se ela está te chamando para dizer desse jeito: vem aqui que eu vou orar por você, para você ficar mais miserável, mais desgraçado, mais doente, sai fora. Agora, se ele está te chamando, isso é raciocínio. Se a pessoa está te chamando para te abençoar, lógica, tá? Se a pessoa está te chamando para abençoar e você não vem, paciência. Você não é obrigado, tá? Eu sairia do meu lugar e viria na mesma hora. Mas você não é obrigado. Mas fique tranquilo que eu não vou lhe chamar aqui na frente não, tá? Hoje. É para contrariar mesmo o negócio. Eu quero que você tenha fé no teu lugar aí, tá? Onde você está? E eu quero que você medite na seguinte palavra profética que o Senhor quer liberar para você. O Senhor Jesus Cristo, Ele te chamou. Não foi para ser apenas mais um, ou qualquer um. Aí você, irmão Tiago, agora você está fazendo aí o evangelho da autoafirmação. É? Você acha que é evangelho da autoafirmação? Deixa eu te dizer, não foi eu, tá? Quem liberou essa palavra foi o Senhor Jesus Cristo. Ele falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal não der sabor, para nada serve. Você ouviu o que eu falei? Vocês são o sal da terra. Se o sal não der sabor, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. E do que adianta eu pegar uma luz e colocar ela debaixo da mesa? Ela vai iluminar o quê? Então o Senhor Jesus Cristo te chamou para ser sal e luz. E muitas das vezes você está passando por dificuldades. E é natural. Na vida do ser humano, dificuldades. Eu passei por dificuldades. Muitas das pessoas que estão aqui talvez estejam passando por dificuldade. Alguém que está ouvindo através da live está passando por dificuldade. Mas você tem a chance nessa noite de entender, raciocinar e começar a mudar isso. De que forma, irmão Tiago? Eu vou orar para te abençoar. A minha oração vai te alcançar? Vai te alcançar se você primeiro ouviu a palavra, guardou no teu coração e vai colocar em prática a partir desse exato momento. Porque senão você apenas vai se emocionar e novamente você vai sair e não vai acontecer nada. Irmão Tiago, eu tenho um sonho de abrir uma empresa. O que eu tenho que fazer? Crer. Irmão Tiago, eu estou passando por uma dificuldade na minha família. O que eu tenho que fazer? Crer. A palavra profética é essa, tá? Crer. Irmão Tiago, eu estou querendo fazer uma faculdade, mas eu não tenho condição. O que eu posso fazer? Crer. Ah, mas essa história de milagres só aconteciam naquela época, agora não acontece mais. Pois deixa eu te falar uma coisa. Esse que vos fala exatamente agora, creu na palavra que foi liberada do céu. Fiz faculdade, fui curado fisicamente e o Senhor me prosperou em todos os meus caminhos. A partir do momento que eu fiz uma coisa, eu entendi e pratiquei a palavra que sai da boca do Senhor. Não adianta nada você vir na igreja apenas para se emocionar. Não vai acontecer nada na tua vida de diferente. Agora, se você quer e crê que o Evangelho de Deus é sobrenatural e poderoso para transformar a tua situação. E qual que é a tua situação? Então raciocine, não fique brigando com a tua mente, porque Satanás ele coloca distrações. Qual que é exatamente o que você precisa agora? Eu preciso de uma cura física. Então não fica pedindo bênção financeira. Eu preciso que o Senhor me abra uma porta financeira. Então não fica pedindo cura física. Seja objetivo, seja racional. Entenda o Evangelho. Saiba, aprenda a orar, que você vai ver que vai mudar muita coisa na tua vida. Amém? Posso pedir para você fechar os olhos? Quando você fecha os olhos, você se desliga da dimensão física e entra diante do trono da graça. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é a própria palavra. Você está diante do trono da graça. Deixa eu dizer uma verdade para você. Pertinho da tua boca, mas principalmente dentro de você, está o Espírito Santo de Deus, exatamente te ouvindo agora. E se tem alguém que é poderoso para não somente ouvir, mas transformar aquilo que não existe em realidade, esse é o Espírito Santo de Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus está mandando te dizer: se estava travado, vai destravar. Se estava morto, vai ressuscitar. Se estava perdido, o Senhor vai fazer você se encontrar. Se está doendo, Deus manda te dizer que Ele desce com bálsamo, o famoso bálsamo de Gileade, sobre essa ferida, que muitas das vezes não é física, é espiritual, e que você não sabe como tratar. É uma coisa que te incomoda, essa raiz de amargura,
essa coisa que você não se livra dela, que está atrasando a tua vida, deixa eu te dizer, o Espírito Santo está mandando te dizer nessa hora, que Ele vai vir com um bálsamo, como o bálsamo de Gileade, e Ele vai passar sobre essa ferida, e nesse exato momento, essa ferida está sendo cicatrizada, deixa eu te falar, esse devorador maldito, que está atuando na tua vida financeira, nessa hora, o Senhor Jesus ordena, que ele seja amarrado, repreendido. Deus está te dando estratégias, para que você saiba o caminho, a direção que você deve seguir. Deus está te dando estratégias, para que você saiba a faculdade que você quer cursar. Deus está te dando estratégias nessa hora. O Espírito Santo está te capacitando, sabe por quê? Porque Ele quer ver você brilhar, Ele quer que você não seja mais um, Ele quer que o mundo veja, através da tua vida, que Ele é contigo, e que Ele tem propósito, e que através da tua vida, através do que Ele vai fazer na tua vida, pessoas virão ao Evangelho dEle, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele libera nessa noite uma palavra profética de cura, libertação e amor para a tua vida, em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão,